E, Lúcia, como é que funciona na prática para que esses profissionais ou para quem está envolvido com vendas, de fato, consiga absorver esse conhecimento e consiga colocar isso em prática em prol de resultados? Se você observar o comportamento dos melhores profissionais da tua empresa, você vai ver que eles fazem coisas diferentes. Só que essas coisas elas são tão micro que nem quem faz percebe que faz, quem dirá quem está observando. Então, mas são pequenos detalhes, desde uma primeira conexão de prospecção, da maneira de mandar o e-mail, das palavras que ele coloca, da resposta que ele dá, a linguagem, os detalhes. Se ele manda o e-mail primeiro, ou se ele primeiro faz um touch lá no LinkedIn, ou se ele primeiro liga, a sequência, a ordem. Quando a gente fala que é uma ciência, aquilo que você faz, como você faz, a ordem que você faz, altera o resultado. Então, assim, quem consegue resultados melhores, e às vezes muito melhores, ele faz uma sequência, e com pitches, e com tom, e com energia, e com conhecimento, e com habilidades, que ele constrói um caminho que gera resultados diferentes. Então, assim, existe sim ciência, existe conhecimento, só que ele é tão prático e tão pouco estruturado dentro da empresa que você não consegue passar de forma muito rápida para os outros. Então, assim, as empresas elas têm que se empenhar e os profissionais em si, para si próprio, em que elementos da venda eu posso melhorar? Muitos profissionais, Vinícius, eles não têm nem a consciência. Porque aprendeu a fazer, começa a fazer, tá bom, tá fazendo o seu trabalho. Você pega um jogador de futebol médio, um bom e um excelente, 99% do tempo eles fazem coisas muito semelhantes. Mas às vezes é naquele 2% que está a magia, que está o que diferencia, que existem aspectos que transformam, que dão um molho, que dão uma luz, que fazem reluzir e fazem o outro perceber de uma forma muito diferente. Não é que a pessoa faça tudo completamente diferente. Ela faz alguns elementos, mas naqueles elementos ela constrói uma percepção diferente para o outro. Então, eu acho assim, quando eu me avalio, quando a gente fala assim em termos de fundamentos, que foi a pergunta que você me fez, da ciência da venda, eu preciso avaliar esses fundamentos no meu segmento. O que eu vendo? Naquilo que eu vendo, quais são os passos? Como é que é uma abordagem bem feita no meu segmento? Como é que eu faço um diagnóstico do meu cliente bem feito? Com que perguntas, com que tom, com que musicalidade, em que time? Adianta eu fazer um diagnóstico profundo com essa pessoa que eu entrei, é um gatekeeper, e eu preciso chegar num decision maker, né, um guardião de portões, é alguém que está protegendo o decisor com quem eu preciso falar. Adianta eu perguntar aqui, será que eu não queimo o cartucho, que eu não tenho que subir? Não, no meu negócio tem que começar por aqui mesmo, porque eu nem chego lá para vender. Então, assim, a ciência da venda, ela tem fundamentos genéricos, mas ela só é verdadeira para você e para a empresa que você trabalha na medida que você embarca isso na tua realidade. E aí que é o desafio, por isso que muita gente desacredita que vender uma ciência acha que é uma arte e sai do contexto de ciência, porque acha assim, não tem regras gerais válidas, e não tem mesmo. Ela é uma ciência, mas ela é uma ciência dentro do teu negócio. Então você precisa avaliar dentro da tua organização, no teu segmento, dentro dos segmentos já começa a aproximar muito. E aí dentro de uma mesma empresa, isso fica muito visível, muito translúcido, muito fácil você comparar uma coisa com a outra e fazer experimentos e conseguir conhecimento estruturado para ganho de produtividade. Ficou claro? Ficou bem tranquilo de entender? Eu acho que isso até leva até uma outra questão, né? Assim, com mais de 14 anos aí com consultoria, trabalhando em diferentes empresas, como é que você vê o estado da arte, da ciência da venda nas empresas no Brasil hoje? Como é que essas empresas estão absorvendo esse conteúdo ou em que pé elas estão? Assim, acho engraçado que a gente trabalha às vezes em projetos em conjunto, empresas multinacionais gigantescas que não possuem processos bem definidos, que às vezes, assim, a empresa ela fatura até bilhão e ela não consegue ter um simples funil de vendas, um simples processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse cenário da ciência da venda no Brasil. Excelente pergunta, tá, Vinícius? Até porque eu não terminei de responder a outra, acabei me enrolando, não respondi, isso já me dá até um gancho de voltar. Mas, assim, o estado da arte é muito variável. Você tem empresas de tecnologia no Brasil que, assim, estão muito avançadas em termos da ciência da venda. A tecnologia, os jovens, eles implantaram em empresas, assim, até porque eles não tinham experiência, eles não são old schools, eles não vieram da venda arte, eles não vieram da venda aprendizado, eles entraram no mercado de venda sem nunca ter vendido. Então, eles entraram em processos que
muito do conhecimento vinha estruturado para eles em termos de playbooks, em termos de processos, com funis bem definidos, com etapas, com sacadas, com pitches. As empresas de tecnologia, por operarem com equipes de inside sales, conseguem fazer treinamentos diários, treinamentos semanais, escuta de calls, aperfeiçoamento no detalhe. Então, isso faz com que a ciência da venda se multiplique. Imagine você pensar em ciência num ambiente solto e você pensar em ciência num laboratório. O quanto de experimento e o quanto você é mais eficiente quando você tem controle de todas as variáveis dentro de um laboratório. Assim como isso está para biologia ou para química, em vendas, quando você fala de field sales ou inside sales, você tem elementos muito, né, assim, muito objetivos para você poder comparar e analisar. Então, assim, você tem desde empresas que estão muito avançadas na ciência da venda, mas você tem um mar de empresas que estão, assim, que a imensa maioria, eu diria, sei lá, 80%, 90%, em termos muito básicos, que venda ainda é um improviso, que as disparidades entre os funis dos executivos revelam a imaturidade na compreensão de vendas como uma ciência, porque não é o que eu acho, o que fulano acha, o que Beltrano acha. A maturidade de vendas como ciência se prova na não disparidade entre resultados e funis de vendas entre os executivos. Uma variação dentro de um desvio padrão que seja aceitável, alguma coisa que diz assim, poxa, existe variação, mas assim, é dentro de um aceitável, não um vender o triplo, o quádruplo, e isso ser consistentemente mês após mês, assim. Porque aí não tem padrão, aí não tem processo, aí não tem conhecimento estruturado. Aí é o que cada um faz ali na sorte, no improviso. Isso também gera uma crença que a gente considera até errônea, né? De que é melhor contratar simplesmente os top, os pontas em todos os segmentos, que isso vai resolver o seu problema, né? Como é que você vê essa questão quando você chega numa mesa, o diretor fala, eu quero contratar só os melhores vendedores do Brasil no meu segmento? Eu já falei muito disso até em palestra, né? A gente, quando vai apresentar projeto para empresas, o pessoal fala assim: ah, Lúcia, é muito legal esse projeto, muito legal o que vocês vão fazer, eu acredito, mas, puxa, mas será que precisa fazer tudo isso? Não é muito mais fácil contratar os Pelés? Aí eu falei, é muito mais fácil. Moleque, quantos Pelés existem no mundo? É verdade para o Pelé no futebol e é verdade para os executivos da tua empresa. Tem Pelés para contratar, só que eles são o mínimo. Você não vai crescer, você não vai fazer o crescimento que tua empresa precisa só contratando gente excelente. Primeiro, porque eles não estão disponíveis no mercado. Quando eles estão, eles têm valores mais caros. Então, assim, você vai ter uma composição, mas eles são raros. Eu me lembro uma vez que eu era diretora de uma grande rede de varejo, com 250 lojas no Brasil. A gente contratou uma consultoria para desenhar o perfil ideal do vendedor para aquela rede. E nós desenhamos o perfeito. Quem entrava naquele perfil chamava-se PI 36. Quem entrava com PI 36, em 3 meses era meta batido. Só tinha um problema. Eu fiquei meses em defasagem o RH com o comercial. Meses. Por quê? Porque a gente não conseguia preencher as vagas no Brasil. 250 lojas, eram 11 estados. E aí, só PA 36, PI 36, PI 36. E quem é que achava o tal do PI 36? Então, assim, não adianta. Eu aprendi ali, tinha 20 e poucos anos, quando eu comecei a dirigir essa operação, acho que uns 27, 28 anos. Eu aprendi ali. Não adianta eu desenhar o perfeito, porque o perfeito é quase inexistente. Eu posso ter ele como referencial, eu posso buscar, mas eu preciso de alternativas que me façam trazer gente, fazer o meu resultado com composições diferentes. Então, assim, entender quais são aquelas competências que eu não posso abrir mão, né, na contratação e em outras etapas, e o que eu preciso desenvolver. Então, assim, essa história de Pelé não funciona em vendas. Vendas é uma área com turnover maior. Se você olhar as pesquisas do Great Place to Work, você vai ver assim, onde é que estão as áreas mais insatisfeitas das empresas? De A a Z, comercial. Onde é que está o maior turnover? Comercial. A galera mais incomodada, comercial. Sempre evento, sempre comercial. A galera, então, assim, você tem que estruturar uma coisa que tenha uma coesão, que tenha uma estabilidade, que tenha uma coerência. Você tem que ter perfis distintos até para dar um equilíbrio ali. Você tem clientes com perfis diferentes dentro de uma mesma empresa, dentro do mesmo segmento, e eles aprendem uns com os outros também, em função de competências diferentes. Então, assim, eu não acredito nisso, que uma empresa cresça só se baseando em Pelés. Acredito muito em desenvolvimento, acredito que um bom mapeamento de competências e um bom recrutamento e seleção e um bom desenvolvimento
fazem sim o resultado da ciência da venda. A ciência da venda não envolve só o executivo. A gente está muito focado nesse podcast falando, né, do executivo, da executiva de vendas, dos profissionais que fazem as ações, mas assim, a empresa tem, seja uma empresa de uma pessoa só, ou seja uma multinacional com centenas de executivos no mundo, requer processo, requer modelo de gestão, requer ferramentas. Então, a ciência da venda hoje ela é muito mais complexa do que simplesmente o comportamento humano do profissional que executa. Eu costumo dizer assim, no passado a gente falava de ciência da venda, a gente falava de gente. Ciência da venda falava de gente. Hoje a gente fala, sim, de pessoas, mas fala muito de processo, de modelo de gestão. Porque está muito associado um bom processo, um bom modelo de gestão a pessoas que se desenvolvem. Porque um bom processo, um modelo de gestão, eles são motores de desenvolvimento contínuo de um bom comportamento, de um bom aprendizado da ciência da venda. Gostou desse trecho? Pode ter certeza que ele é só um pedaço de uma entrevista completa que está no nosso canal do YouTube, que fica no youtube.com/advendas. Vai lá, se inscreve no canal que você vai receber muito mais conteúdos como esse. Te espero. Um abraço.